today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have. Oi pessoal, belezinha? Pessoal, então vou fazer aqui mais uma videoaula para vocês, tá? Nessa videoaula eu quero fazer com vocês alguns exercícios relacionados à segunda lei de Newton, especificamente, tá? Então eu selecionei no primeiro momento 5, 6 exercícios para a gente poder fazer aqui rapidinho, belezinha? A primeira questão é essa aqui, ó. A primeira questão ela fala o seguinte: a força resultante sobre um corpo de massa 70 kg é 280 newtons. A aceleração desse corpo vale, então, ou seja, um exercício bem simplesinho. Para a gente fazer esse exercício, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, vamos coletar os dados do problema. Então, você tem aí um corpo de massa 70 kg. Então, a massa do corpo é igual a 70 kg. E sobre o corpo age uma força de 280 newtons. Beleza? Aí ele quer saber qual que é a aceleração do corpo. Então, para a gente poder calcular a aceleração, a gente vai partir da equação da segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, ou seja, 280 é igual a 70. Então, a aceleração só pode ser quanto? 280 dividido por 70, o que dá 4 metros por segundo ao quadrado. Então, ou seja, nossa resposta é a alternativa letra D. Belezinha? Então, essa é a nossa primeira questão. Segunda questão, vamos lá. A segunda questão fala o seguinte: um automóvel acelera de 0 a 108 km por hora em 10 segundos. Sendo a aceleração constante e a massa do automóvel igual a 1.200 kg, determine a força resultante no automóvel nesse intervalo de tempo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, coletar os dados do problema. Então, vamos lá. Deixa eu só pôr uma canetinha preta aqui. Então, ou seja, o automóvel acelera de 0 a 108 km por hora em 10 segundos. Então, quer dizer que a variação de velocidade dele é de 108 km por hora. E ele varia essa velocidade em um tempo de 10 segundos. Beleza? O exercício falou que a massa do automóvel é de 1.200 kg. Tá? Então ele pede o seguinte: qual que é a força resultante que atua no automóvel? É isso que ele quer saber. Tá? Então a gente sabe que para calcular a força resultante, o que a gente tem que fazer? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Eu tenho a massa do automóvel, mas não tenho a aceleração. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular a aceleração. Então, para calcular a aceleração, eu vou usar a equação da aceleração média. A aceleração média é igual a ΔV sobre ΔT. Então, a minha aceleração média vai ser igual. Quanto que vale a variação de velocidade? 108 km por hora. Só que essa velocidade está na unidade prática, então eu vou colocar no sistema internacional. Então, é só dividir isso aqui por 3,6. Dividindo 108 por 3,6, você vai encontrar um valor de 30 metros por segundo. Aí você faz. Então, a aceleração média é igual a 30, que é a variação de velocidade, pela variação de tempo, que é 10 segundos. Então, a sua aceleração média, ela vai ser igual a quanto? A 3 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Calculada a aceleração, você vai jogar agora na equação da força resultante. Então, força resultante é igual a massa, que é de 1.200, vezes a aceleração que a gente encontrou, que é 3. Então, a minha força resultante, ela vai ser igual a quanto? A 1.200 vezes 3, o que dá 3.600 newtons. Então, essa é a nossa resposta. 3.600 newtons. Belezinha? Então, essa foi a nossa segunda questão. Vamos para a terceira questão. A terceira questão é uma questão com interpretação gráfica, tá? Então, bem simplesinha, não tem nada demais nela não. Beleza?
fala o seguinte: um corpo de massa igual a 6 kg move-se com velocidade constante de 0,4 metros por segundo no intervalo de 0 a 5 segundos. Então está aqui no gráfico. Tá? Então você tem um corpo de massa 6 kg que está se movimentando com uma velocidade de 0,4 metros por segundo de 0 a 5 segundos. Beleza? Considere que a partir de 0,5 segundos, esse corpo é impulsionado por uma força de módulo constante e de mesmo sentido que a velocidade, durante 1 segundo. Então, daqui até aqui, vai ter uma força de 12 newtons atuando sobre ele. Beleza? O gráfico abaixo ilustra esse comportamento da força em função do tempo. Calcule a velocidade do corpo no instante 1,5 segundos. Então, ou seja, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou anotar os dados do problema. Tá? Então, primeira coisa. Quanto que vale a massa do carro? A massa do carro é igual a 6 kg. Massa do corpo, desculpa. E ele se move com a velocidade de 0,4 metros por segundo. Então, quer dizer que a velocidade inicial dele é de 0,4 metros por segundo. Certo? Beleza? E ele quer saber qual que vai ser a velocidade desse corpo no final do movimento. Ou seja, no tempo de 1,5 segundos. Qual que vai ser essa velocidade? Beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou calcular a aceleração que vai ser imprimida sobre o carro. Beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou calcular a aceleração, levando em consideração os dados que o gráfico e o que eu tenho aqui anotado. Então, para calcular a aceleração, eu vou fazer força é igual a massa vezes a aceleração. Beleza? Quanto que vale a força que atua sobre o carro, sobre o objeto? Vale 12 newtons. Então, a força vale 12 newtons. Quanto que vale a massa do objeto? Vale 6 kg. Então, a aceleração do objeto vai ser igual a quanto? 12 dividido por 6, o que dá 2 metros por segundo ao quadrado. Então essa é a aceleração do objeto. Beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu vou calcular a velocidade final que esse objeto vai ter depois de 1,5 segundos de movimento. Beleza? Tá? Então para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a equação da velocidade média, da aceleração média, desculpa. Então a aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. Então, a aceleração é igual à velocidade final menos a velocidade inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. Quanto que vale a aceleração do objeto de 0,5 segundos a 1,5 segundos? Vale 2 metros por segundo ao quadrado. A gente calculou anteriormente. Vale 2. A velocidade final que a gente vai calcular, quanto que vale a velocidade que ele tinha inicialmente? 0,4 metros por segundo. Beleza? Eu quero saber qual vai ser a velocidade no tempo de 1,5 segundos. Então vai ser 1,5 menos 0,5, que é quando a força começou a atuar. Beleza? Então, ou seja, resolvendo isso aqui, eu vou ter que 2 é igual a V menos 0,4 sobre 1,5 menos 0,5 dá 1. Beleza? Multiplica isso aqui cruzado. Então você vai ter que V menos 0,4 é igual a 2. Então V é igual a 2 mais 0,4. Então V vai ser igual a quanto? 2,4 metros por segundo. Então essa é a sua velocidade. Beleza? Essa é a velocidade do objeto no instante de 1,5 segundos. Belezinha? Então essa foi a nossa terceira questão. Vamos para a nossa quarta questão. A quarta questão fala o seguinte, ó. Uma partícula move-se sob a ação de uma força resultante constante. Então você tem aqui, ó, isso aqui é muito importante essa informação. Você tem uma força resultante constante na mesma direção e mesmo sentido da velocidade da partícula. O movimento descrito pela partícula é, então, ou seja, se eu tenho um objeto que está se movimentando numa direção e no sentido, vamos supor que eu tenho aqui um plano horizontal.
Beleza? Certo? Se eu tenho determinado objeto que está se movimentando numa direção no sentido, está aqui se movimentando aqui com a velocidade v. Se surge uma força na mesma direção e mesmo sentido da velocidade, aqui eu tenho uma força F, o que vai acontecer com essa partícula? Essa partícula ela vai acelerar, ou seja, ela vai aumentar a sua velocidade. É como se você estivesse andando e chegasse alguém e te empurrasse. Quando alguém te empurra, o que acontece com a sua velocidade? A sua velocidade aumenta. Se a sua velocidade aumenta, o seu movimento é o quê? É um movimento acelerado. Então a alternativa correta só pode ser a letra E. Belezinha? Então vamos para mais um exercício aqui, tá? Esse foi o nosso quarto exercício. Vamos para o nosso quinto e último exercício dessa primeira parte. O quinto e último exercício fala o seguinte: uma única força agindo sobre uma massa de 2 kg fornece a esta uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. A aceleração em metros por segundo ao quadrado produzida pela mesma força agindo sobre uma massa de 1 kg é... Então, ou seja, eu quero determinar quanto que vale a aceleração desse objeto no final do processo. Tá? Então, vamos coletar os dados. Então, a primeira coisa que eu tenho é o quê? Eu tenho um objeto com massa de 2 kg. Beleza? Eu tenho agora uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Isso que ele tinha inicialmente. Beleza? Então, ou seja, se eu tenho uma força, um objeto de massa 2 kg, que provoca uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, beleza? Qual que é a força que atua sobre esse objeto? É isso que eu vou fazer. Então, ou seja, para calcular essa força, eu vou fazer força é igual a massa vezes a aceleração. Então, a força vai ser igual a massa, que é de 2, vezes a aceleração, que é 3. Então, a força vale quanto? 6 newtons. Beleza? Então, eu tenho uma força de 6 newtons atuando sobre um objeto de massa 2 kg para provocar uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Agora é o seguinte, se eu mantiver a mesma força, que é de 6 newtons, mas agora trocar o objeto por um objeto de massa, então, ou seja, ó, agora eu tenho uma força de 6 newtons, beleza? Só que agora eu vou trocar o objeto por um objeto de massa 1 kg. Qual que vai ser a aceleração desse carinha? Beleza? Então é o que eu vou fazer. Tá claro? Então, força é igual a massa vezes a aceleração. Então, 6 é igual a 1A. Então, a aceleração vai ser igual a quanto? 6 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a nossa resposta. Belezinha? Então, pessoal, esses foram os primeiros exercícios. Depois eu volto com outra videoaula com mais 4 exercícios. Belezinha? Então, um abraço e com Deus. Tchau!